Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um módulo da disciplina de Linguagem Web 2. Nesse módulo, nós vamos dar continuidade no projeto que é a aplicação Agenda de Contatos que nós estamos construindo linha a linha, código a código, e nós paramos nas últimas aulas nessa tela aqui. Nós fizemos a tela de login do usuário e também fizemos a tela de cadastro de novo usuário. Nós estamos utilizando o Bootstrap e criamos até agora essas duas telas. Essa é a primeira tela, a tela de login, e a outra tela que nós criamos foi essa tela quando o usuário clica em não sou cadastrado e ele abre um formulário para cadastrar. Lembrando que esse formulário ele não está funcional, nós estamos construindo apenas a parte das telas por enquanto, e a parte das telas que nós estamos dedicando agora é o que envolve HTML e CSS. Futuramente, nós vamos começar a validar esses formulários usando o jQuery, mas hoje nós vamos usar também jQuery, só que nós vamos usar de um modo não tão direto. Nós vamos usar ele de modo transparente. Eu vou explicar para vocês o que é o jQuery, que nós já vimos nas aulas anteriores, e nós vamos usar ele na aplicação, mas não vamos interagir diretamente com ele. O jQuery que nós vamos usar nessa aula é simplesmente para fazer alguns recursos do Bootstrap funcionar. Porque o Bootstrap ele é composto por um conjunto de folhas de estilo, e nessas folhas de estilo eu tenho classes definidas para cada um dos componentes do Bootstrap, mas ele também é composto por alguns arquivos JS, que são os arquivos JavaScript. E um dos principais arquivos que o Bootstrap usa é o jQuery, que não faz parte do Bootstrap, mas ele usa recursos. E a gente vai ver também quais outros arquivos JS nós vamos precisar para poder rodar essa aplicação. Por enquanto, nós vamos construir só as telas, vamos usar o jQuery hoje para ativar alguns recursos do Bootstrap, mas futuramente, nas próximas aulas, nós vamos validar esses formulários e para validar, nós vamos utilizar alguns componentes do jQuery, algumas extensões, ok? Então, voltando aqui, a próxima tela que a gente vai implementar é a tela principal da aplicação. Quando o usuário digitar e-mail e senha e essa aplicação estiver funcional, esse formulário vai direcionar para um arquivo de login, um arquivo PHP que nós ainda vamos construir, e esse arquivo vai checar no banco de dados se esse usuário existe e se a senha está correta. Logo em seguida, ele vai direcionar para uma tela que chama main. Tá? Main. Essa aqui é a tela index. Por que eu escolhi index para essa tela? Porque index é o nome de arquivo configurado por padrão na maioria dos servidores para ser a primeira página que é carregada quando a gente chama o sistema. Okay? E a segunda tela, que é a nossa tela principal, vai ser a tela main. Por hora, todos esses arquivos estão com a extensão .html, porque eles não têm código PHP funcional. Quando a gente for injetar esses códigos PHP no código HTML, aí sim nós vamos alterar a extensão dos arquivos para .php, ok? Então, quando o usuário clicar em entrar, eu quero direcionar para uma tela main. Eu vou clicar aqui e essa tela não existe, tá bom? Ele está dizendo aqui que não foi possível acessar o arquivo. O que nós vamos fazer é justamente criar essa tela. Então, vamos voltar aqui e eu vou abrir o VS Code. Abrindo o VS Code, nós vamos aproveitar parte do código que nós já construímos nas páginas anteriores. Isso porque nesse código que nós construímos, nós colocamos um fundo de tela, fizemos algumas configurações na página em si, no corpo da página, no body, usando o CSS, e essas configurações nós vamos utilizar para todo o projeto. Então todas as telas vai ter o mesmo padrão. Eu vou extrair esse padrão do meu arquivo, por exemplo, novo usuário.html. Então vou abrir esse arquivo
e vou salvar uma nova cópia dele. Vou salvar como e vou salvar como main.html. E nós vamos partir desse arquivo. O que nós vamos aproveitar desse arquivo que nós copiamos o código? Nós simplesmente vamos aproveitar o head. O body todo a gente vai apagar. Vamos apagar todo o body. Okay? Então tudo que tem dentro da tag body a gente vai apagar. Vai ficar dessa forma aqui. Ó. E a partir desse ponto aqui, nós vamos começar a codificar o arquivo main.html. Antes de tudo, nós precisamos chamar alguns recursos do Bootstrap, como eu havia comentado com vocês. Eu vou chamar primeiro esses recursos e depois a gente vai construir essa tela principal. Eu poderia construir essa tela principal, mas sempre quando eu fosse testar para ver como que ela está se comportando, talvez esses recursos poderiam fazer falta. Então eu já jogo esses recursos aqui agora, que são os arquivos JS, e depois eu me preocupo só em construir essa página principal. Okay? Então a gente vai chamar esses arquivos JS logo aqui embaixo dos links para as folhas de estilo CSS. Nós temos que baixar esses arquivos, porque nós não temos esses arquivos na pasta do projeto. Como que a gente vai baixar? Nós vamos lá no site do Bootstrap, okay? getbootstrap.com.br, e aí vocês vão clicar aqui no botão baixar. E aí, antes de baixar, como nós já fizemos antes, eu quero explicar para vocês quais arquivos que nós vamos utilizar. Vocês vão clicar aqui em conteúdo, aqui no canto esquerdo. Não, voltando aqui. Conteúdos, é lá em cima, tá bom? Confundi aqui, conteúdo e conteúdos, é aqui no canto esquerdo em cima, conteúdos. Nessa página você vai ter as informações de quais arquivos o Bootstrap utiliza e qual a função de cada um desses arquivos. Então aqui ele mostra uma árvore de arquivos do Bootstrap compilado. Quando a gente baixa o Bootstrap, vem todos esses arquivos. Se vocês se lembram, nós baixamos o arquivo compilado do Bootstrap e zipado, e a partir desse arquivo zipado, nós mantemos apenas o arquivo bootstrap.css e o bootstrap.js. Então, só esses arquivos aqui que nós mantivemos ele até o momento. Agora a gente vai acrescentar mais arquivos. E existem outros arquivos aqui, por exemplo, bootstrap.bundle, e ainda tem o jQuery que não vem junto da distribuição do Bootstrap, que a gente precisa baixar ele separado. Qual que é a diferença, pessoal, desses arquivos aqui, CSS, Grid e Reboot? Esse arquivo bootstrap.css, se a gente reparar aqui, ele inclui layout, conteúdo, componentes e utilitários. Ou seja, se você chamar essa folha de estilo na sua página, ela carrega todos os recursos do Bootstrap. Se você quiser utilizar apenas o sistema de grid do Bootstrap, que são as linhas e colunas, e não quiser os demais componentes, você vai utilizar, por exemplo, o Bootstrap Grid. Então, ele é uma versão resumida do Bootstrap que você só vai trabalhar com grid. Supondo que você quer criar a sua própria interface, mas o sistema de grid do Bootstrap te parece interessante para controlar a questão do layout, do conteúdo fluido. Então, você não quer se preocupar com isso. Você quer se preocupar somente com a aparência. Então, você utiliza o Bootstrap Grid CSS. Em relação aos arquivos JS, existem duas diferenças, né, que são os arquivos JavaScript. Tem o Bootstrap JS e o Bootstrap Bundle.js. Além desses arquivos, existe também dois arquivos, popper.js e jquery.js. O que o Bootstrap.js faz? Ele implementa os recursos básicos do Bootstrap para os componentes mais básicos funcionarem.
Nem todos os componentes vão funcionar a gente chamando apenas o bootstrap.js. Às vezes, nós vamos precisar chamar também o popper.js e o jquery.js. Acontece que tanto o popper quanto o jquery eles não vêm incluídos na distribuição do Bootstrap. Então, eles são links que o Bootstrap ele chama de outros servidores. Para que o popper serve? Ele serve para implementar aqueles recursos tipo tooltip, né, que a gente para o mouse, ele abre uma descrição daquele elemento ou de um campo de formulário, enfim. E o jQuery, ele é uma biblioteca, né, ele é um conjunto de funções JavaScript que abstrai a complexidade da linguagem e entrega objetos, classes para a gente mais fáceis de trabalhar no desenvolvimento web. Então, se a gente quiser fazer o Bootstrap funcionar completamente, nós vamos importar o bootstrap.js, que já vem no download, e vamos ter que fazer o download do popper.js e do jquery.js. Agora, se eu quiser utilizar apenas um arquivo que contém tanto o bootstrap.js quanto o popper.js, é só eu utilizar esse arquivo aqui, bootstrap.bundle.js. Então, nesse arquivo eu tenho tanto o bootstrap quanto os recursos popper. Mas mesmo assim eu não tenho o jQuery. Resumindo então, para a nossa aplicação, a partir de agora, nós vamos importar o jQuery.js e o bootstrap.bundle.js. Nós vamos precisar desse arquivo para construir todas as páginas, ok? Então vamos fazer o download aqui de novo do Bootstrap. Vou clicar aqui em voltar. Ele vai para a página de download. Eu vou clicar em baixar. Ele vai perguntar para mim onde eu quero baixar. Eu vou baixar aqui dentro da pasta do nosso projeto. Okay? Vamos salvar. Fez o download, vou lá na pasta do meu projeto. Vou extrair essa pasta. Então, aqui dentro do JS, nós só temos bootstrap.js. Nós vamos apagar esse bootstrap.js. A gente não precisa dele mais, porque a gente vai usar o bootstrap.bundle, que traz mais recursos. Então, a gente pode apagar aqui agora. Okay? Eu vou voltar para a pasta raiz do projeto. Vou abrir aqui a pasta bootstrap que eu fiz download, JS. E vou pegar apenas esse aqui, bootstrap.bundle.js. Eu vou dar um Ctrl X nele aqui e vou colocar aqui dentro da minha pasta JS. Ok. Vou voltar aqui para a pasta raiz, vou apagar esses dois arquivos aqui que não me servem mais. Muito cuidado na hora de apagar. E agora eu preciso importar o jQuery também, mas o jQuery não vem no download. Então vou voltar aqui na página de download e vou descer um pouquinho aqui embaixo. E ele tem alguns links. Se você não quiser fazer o download dos arquivos para o seu servidor, você coloca esses links aqui direto nos seus arquivos HTML. Só que se esse servidor sair do ar, o seu site, né, o seu sistema, ele vai aparecer todo desconfigurado para o cliente. É muito difícil isso acontecer, mas se você faz o download e você salva na sua pasta, você garante essa independência. Só não vai aparecer se o seu servidor estiver fora do ar, mas aí o seu sistema também ele não poderá ser acessado. E um dos links que ele disponibiliza para a gente é o link do jQuery. Ele está usando, nessa versão 4.1 do Bootstrap que nós estamos utilizando, ele utiliza o jQuery 3.3.1. E é muito importante que a gente baixe exatamente essa versão. Okay? E tem também o popper.js. Mas o popper nós baixamos junto com o Bootstrap, que é o bootstrap.bundle.js. Não preciso me preocupar com ele. Só vou baixar esse arquivo aqui. Então vou copiar ele. Vou abrir aqui uma nova aba. Colar ele aqui. E esse é o arquivo jQuery.
Observem aqui, pessoal, que tem lá na barra de endereço jQuery 3.3.1.slim.min.js. Esse .slim.min são versões reduzidas do jQuery. Eu quero baixar o completo. Então eu vou simplesmente apagar aqui o .slim.min e vou deixar o endereço, né? jQuery code.jquery.com/jQuery 3.3.1.js. Vou dar Enter. Então, esse é o arquivo aqui, jQuery, que eu vou baixar. Então, ele não está reduzido, ele não está comprimido, né, que é a versão min. Vou baixar esse arquivo aqui. Se você quiser mais desempenho, se você quiser que o seu sistema carregue mais rápido, você tem que baixar a versão mínima do jQuery, que é essa versão aqui, ó. Antes do .js, eu vou colocar .min. É o mesmo arquivo, só que sem quebras de linha. Então acaba que ele fica um arquivo menor, e um arquivo menor é mais fácil de ser carregado. Mas vou voltar aqui, eu quero baixar esse arquivo. Para baixar esse arquivo, vou dar um Ctrl S e vou salvar ele na pasta JS, junto com o bootstrap.bundle. Ok? Então, vou fechar essa aba aqui e vamos retornar aqui para o VS Code. Aqui no código, eu vou chamar agora os meus arquivos JS. Só que para chamar eles, eu preciso seguir uma ordem específica. E para a gente incorporar um arquivo JavaScript num código HTML, é a tag script. E eu vou passar o parâmetro src. Esse arquivo está dentro da pasta JS. E agora, eu tenho dois arquivos JS. Eu preciso primeiro, pessoal, importar o jQuery para depois importar o bootstrap.bundle. Por quê? O bootstrap.bundle ele precisa de recursos, de alguns recursos que estão no arquivo jQuery. Se eu não fizer essa importação nessa ordem, né, trocar, ele vai precisar de um recurso que não vai ser encontrado. Então, primeiro tem que ser o jQuery e depois o bundle, ok? JS bootstrap.bundle e finalizamos o script. Ok, vamos salvar. E agora nós já temos a base da página pronta e nós vamos construir agora o corpo dela. Vou salvar aqui de novo e aí vou lá na minha aplicação e quando eu clicar em entrar, ele vai para essa página. E o que é para ter nessa página? Nessa página main é para ter simplesmente uma barra aqui em cima com as opções da aplicação, né? Que vai ser o menu da aplicação. E essa barra nós vamos criar utilizando o componente nave do Bootstrap. Então, vou lá na página principal, clico aqui em documentação, componentes, e aqui embaixo eu tenho as naves, aqui no canto esquerdo. As naves são esse tipo de barra aqui, que nós vamos localizar na parte superior da página. Então, aqui tem vários links disponíveis, okay? Com alinhamento vertical, em forma de aba. Então a gente vai usar as barras de navegação. Tem uma barra de navegação específica que está aqui no canto esquerdo, barras de navegação. Essas barras aqui, elas incorporam mais componentes. Na nossa aplicação, a gente vai ter algo parecido com isso aqui. Okay? A gente vai ter os links e também um formulário para a gente fazer a pesquisa, que é a busca que ele vai fazer na nossa listagem de contatos. E aqui a gente vai colocar um ícone. Nós temos disponível esse código aqui, que a gente pode copiar, alterar. Tem outros códigos, outras formas de se trabalhar com essas barras de navegação. Enfim, tem muitos códigos aqui. Opção de texto, para a gente alterar a cor das barras de navegação. Isso aqui é a documentação do Bootstrap.
vocês podem conferir aqui nessa página para ver se vocês querem implementar algo diferente. Subir aqui e vamos retornar aqui para o nosso código. Okay? Bom, essa barra ela vai no body. A primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é criar um componente, né, que é o componente nave. Okay? Então, toda essa barra vai vir aqui dentro do nave. Dentro dessa barra nave, nós vamos ter uma div que a classe dela vai ser container. Para que serve essa classe container? Ela serve para agrupar os elementos que vão dentro dessa barra de navegação, mas por enquanto não se preocupe com ela. Aqui no objeto nave, nós vamos definir algumas classes para poder ficar com o estilo que a gente deseja. A primeira classe é a classe navbar, a classe obrigatória que eu preciso ter. E aí eu defino qual que é o tamanho dessa navbar que eu quero. Existem vários tamanhos, mas eu vou escolher o tamanho alongado, né, que ele pega de um canto do outro na página, e também ele maior, né, que é o large. Então vai ser navbar expand LG. Então essa classe vai dar esse efeito que eu quero. Como que eu sei dessa classe? Lendo a documentação e estudando os códigos que eu encontrei lá na página do Bootstrap, lá em barras de navegação no canto direito. Eu quero que essa barra seja uma barra escura. Então a classe que faz ela ficar escura é navbar dark. E também que eu quero que ela fique fixa no topo. Eu não quero que ela role junto com a página. Se eu quiser que ela role junto com a página, eu tiro essa classe. Então, aqui a gente já tem a base da barra de navegação pronta. Agora eu vou inserir os elementos. O primeiro elemento é o que a gente chama de brand. Esse brand ele é inserido com o elemento A e a classe dele vai ser navbar brand. O que é esse brand? É o ícone que a gente vai colocar lá no início da navbar. Eu posso colocar um link, né, para ele sempre que esse ícone ele for clicado, ele levar para a página principal da aplicação. Eu posso simplesmente deixar esse link em branco, colocando aqui a cerquilha no atributo de link, né, no href. Então ele é ele é um link, mas nesse caso aqui ele não está funcional. Nesse link, pessoal, nós vamos colocar uma imagem. Essa imagem não está naquele pacote que eu disponibilizei para vocês no primeiro módulo. Eu atualizei o zip e quando vocês baixarem aquelas imagens de novo, esse ícone ele já vai estar disponível. Então, para a gente baixar, a gente vai lá na página da nossa disciplina no Moodle. Vamos abrir a disciplina, está aqui no módulo 1. E aí tem o link aqui, imagens do projeto prático. Nós vamos salvar aqui na raiz do nosso projeto. Ok, salvou. Vou extrair. E dentro dessa pasta img1 aqui no caso, é esse ícone aqui, ó, ícone.svg. Esse SVG é um arquivo vetorial, tá bom? Se você quiser editar ele, é só você abrir com o Inkscape, que é um software gratuito e open source para criação de imagens vetoriais. Por isso que essa extensão é SVG, mas poderia ser um PNG também. JPG, um GIF, enfim. Eu vou recortar esse ícone.svg e vou colar ele na minha pasta img, porque eu estou puxando todas as imagens dessa pasta. Vou retornar aqui na raiz do projeto e vou apagar a minha pasta img1 e o arquivo img.zip. Ok, agora eu posso chamar essa imagem lá. Então, é uma imagem, vai ser img, e vou passar para o atributo src, a pasta img, o atributo, o arquivo ícone.svg. Como ele é um arquivo quadrado e eu quero que ele ocupe a mesma altura da barra, né? Eu vou colocar a largura dele
30 pixels e também largura 30 e a altura também 30. E vou colocar aqui um atributo alt, que é de texto alternativo, caso essa imagem não seja carregada ou também caso o sistema esteja sendo utilizado por um deficiente visual. Esse alt é o alternativo da imagem, é um texto que a gente coloca para substituir a imagem quando ela não é carregada ou ela não pode ser visualizada. E aí o software de leitura de tela vai fazer essa leitura desse conteúdo aqui dentro. Então, o alt que eu vou colocar aqui vai ser a agenda de contatos. Okay? E agora nós finalizamos aqui a nossa imagem. Eu vou salvar e vamos ver como que está lá no nosso projeto. Aqui ele está perguntando para reenviar, eu vou cancelar porque a gente chegou nessa página por meio de um formulário. Então eu vou só clicar aqui no endereço e dar um Enter para ele não ficar perguntando toda hora. Então aqui, pessoal, agora que é a nossa navbar. A gente não está vendo ainda porque está faltando algumas configurações nela. Uma das classes que está faltando é a classe BG Dark aqui, ó. Voltei lá para o VS Code e vou colocar lá na classe da navbar BG Dark. Vamos ver se com ela aparece. Vou salvar aqui e atualizar. Maravilha, apareceu aqui. Então estava faltando a classe BG Dark, que é a classe que torna o fundo dessa navbar escuro. Então, vamos voltar agora e acrescentar as demais opções na navbar. As demais opções vão vir abaixo desse recurso brand, né, que é o ícone. Mas antes de colocar as opções, eu preciso criar um botão, que é o botão que vai aparecer quando a minha aplicação for aberta numa tela pequena, numa tela estreita. Então, essa navbar vai colapsar e aí vai aparecer esse botão que a gente clica e ele expande os itens. Então é um botão, né, um objeto button. Esse objeto button ele vai ter a classe dele. A classe dele vai ser navbar toggler, navbar toggler, opa, 2 Gs, toggler. O que essa classe faz? Ele dá o aspecto de risquinhos, né? Ele vai aparecer um botão em forma de risquinho para a gente clicar, né? Que são aquelas 3 linhas. É um botão, o tipo dele é um button, né? Então eu quero que ele se comporte como um botão. E aí eu preciso colocar alguns atributos especiais aqui. Esse primeiro aqui é o data toggle. E o atributo dele, o valor dele vai ser collapse. E o outro atributo vai ser data target. Já explico para que é cada um desses, tá? Target. E aí eu vou chamar um objeto aqui, né? Um elemento que eu ainda vou criar ele. Eu não criei. Porque esse target é o alvo. Quando eu clicar nesse botão, esse botão tem uma ação. E a ação é de acordo com o alvo. Esse alvo, eu vou chamar ele de navbar. Por que eu coloquei a cerquilha aqui? Porque esse navbar é um ID que eu vou definir para um elemento daqui a pouquinho, tá bom? Mas esse data toggle aqui, toggle, enfim, ele vai servir para poder indicar que ele é um elemento que está colapsado, que ao clicar nesse botão, ele vai expandir, ou seja, vai abrir um outro elemento. Ok? Então aqui dentro do botão, a gente vai colocar aqui um span, né, que é um trecho de texto, né, trecho de código, de texto dentro do código HTML. A classe dele vai ser navbar toggle icon. Tirar aqui da frente, icon. Que é a classe que vai dar o aspecto lá das 3 linhas para a gente. Vou fechar esse atributo, esse objeto spam. Ok, vou salvar aqui e ver como que fica aqui.
Não aconteceu nada, porque ele só vai aparecer quando a gente reduzir a janela. Vamos reduzir aqui. Olha só. Apareceu aqui. Né? Quando eu clicar aqui, ele vai executar alguma rotina dentro do Bootstrap que vai expandir o menu. Eu vou retornar aqui. Quando ele está expandido, ele não aparece. Vamos continuar a codificação. Só checando aqui para ver se coloquei todas as classes necessárias para ele funcionar. Muito bem, está faltando aqui um R em Navbar Toggler. Está faltando um Rzinho aqui. Vou colocar o R, salvar. Vamos atualizar aqui. Reduzir a página. Agora sim ele apareceu. Okay? Não está funcional ainda porque ainda não tem o que aparecer. Ainda vai aparecer. Vamos retornar aqui. Agora, pessoal, nós vamos criar um novo div aqui dentro. E aí sim, dentro dessa div, né, ou desse div, nós vamos colocar as opções do sistema. Essa div, ela vai ter a classe dela. A classe dela vai ser Collapse. O que é isso? É uma classe que torna esse elemento colapsável. Então ele pode abrir e fechar de acordo com o clique do botão. Além disso, como é uma navbar, eu preciso colocar também essa classe aqui para poder funcionar. Navbar Collapse. Essa classe também é obrigatória. E agora, aqui sim, eu vou identificar a minha navbar. Eu vou dar o nome dele para ela de navbar. Olha só que criatividade. Esse nome aqui, pessoal, esse mesmo nome que eu chamo aqui em cima. Só que aqui em cima tem uma cerquilha para indicar que é o ID de um elemento. Quando eu clicar nesse botão, quem vai colapsar e abrir é toda essa div aqui. Por isso que esse botão e essa div estão ligados, utilizando os recursos do Bootstrap pelo ID. Certo? E aí dentro dessa div eu vou criar uma lista. Essa lista vai ser uma lista não ordenada, o L. E cada um dos itens do menu vai ser um LI. Essa lista ela vai ter uma classe também para poder ser estilizada. E a classe que nós precisamos definir para ela se comportar como opções, né, dessa navbar é a classe navbar nav. Navbar nav. E nós vamos definir também a classe mrAuto. Essa classe aqui, pessoal, é para fazer um alinhamento automático dos itens da minha navbar. Eu vou ter dois itens básicos aqui. Eu tenho as opções, que são as telas que a gente vai acessar na aplicação, e tenho também um formulário. Esse formulário, com essa classe mrAuto, ele vai ficar alinhado à direita. E o restante das opções vai ser alinhado à esquerda. Para cada uma das opções dessa navbar, eu vou criar utilizando o elemento LI. Então, eu vou ter vários LIs. Nesse caso aqui, pessoal, o primeiro LI nosso, ele vai ser um drop-down. O que é o drop-down? É um objeto do Bootstrap, um componente do Bootstrap que eu clico e ele abre opções para mim. Então, a classe para ele se transformar em um drop-down é drop-down, mas ele é um nav-item. Acima de tudo, ele é um nav-item. Vou definir essa classe nav-item e também a classe drop-down. Opa, drop-down. Okay? Então, dentro desse LI, a gente vai colocar algumas outras opções. A primeira delas vai ser um link e depois uma div. Eu já explico para vocês para que vai servir essa div. A gente está construindo essa estrutura, tá, aos poucos.
Muito bem. Então, esse LI ele vai ser um componente da minha navbar. E esse componente, como ele é um drop-down, ele precisa de dois elementos, um link e um div. Esse link aqui vai ser o objeto, o componente clicável. Eu vou clicar nesse link e ele vai abrir para mim as opções. Onde? Dentro dessa div. Essa div aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar um ID para ela. Eu vou chamar esse ID de menu cadastros. Menu cadastros. Já vou deixar ela aberta aqui porque vai vir as opções do cadastro nela. Esse link aqui, ele é um link clicável. O que vai aparecer lá na tela? Vai aparecer cadastros. Cadastros. Eu vou salvar aqui só para a gente ver como que está ficando. Okay? E vamos atualizar aqui. Olha só, já apareceu cadastros. Só que ele não está estilizado. Ele precisa de alguns estilos para poder aparecer, né? Com o texto branco, para aparecer uma setinha apontando aqui para baixo e ele ser clicável. Esse link dele, href, ele é um link que não funciona, é um link inativo, porque eu não quero trocar de página, eu quero clicar e eu quero que ele fique nessa página. E quando eu clico, ele vai aparecer as opções do menu. Agora eu preciso definir algumas classes para esse link aqui. Esse link ele vai ter a classe navlink para ser estilizado como uma opção clicável de uma navbar. Além dessa classe navlink, eu tenho a classe dropdown toggle. Ok. Eu preciso também definir o atributo role, que é um atributo de acessibilidade para indicar que isso aqui, na verdade, não é um link, isso aqui é um botão. Indicar para o software de leitura de tela que quando essa opção for clicada, ela não vai trocar de página, ela não vai navegar, mas sim é um botão que desencadeia alguma ação específica. Outra coisa que eu preciso definir aqui também é esse atributo data toggle. E esse atributo vai ser dropdown. O valor desse atributo vai ser dropdown. Corrigir aqui, dropdown. Indica o quê? Que esse objeto ele tem a função de um dropdown. Ou seja, eu clico, ele vai aparecer opções para mim. Outro atributo de acessibilidade é esse area has pop-up. Para que serve isso? Significa o seguinte, quando eu clico nele, vai abrir algumas opções a partir dele, ou seja, tem uma pop-up vinculada a ele. E esse valor vai ser true. Deixa eu quebrar aqui para todos verem aí no vídeo. Então ficou dessa forma aqui, por hora, tá bom? Então eu tenho aqui o meu link A, que é o clicável da navbar. Um último atributo de acessibilidade aqui é o area expanded. E esse atributo area expanded, o valor para ele vai ser false. O que significa isso? Que ele é um drop-down, mas que ele está fechado. Então, quando ele for clicado, que aí sim ele vai passar a ser true. E essa mudança aqui é dinâmica. Como que eu faço para saber mais sobre esses atributos de acessibilidade? No caso do VS Code, é só você parar o mouse aqui em cima desse atributo, ele diz para você o que significa e você pode clicar aqui nesse link para poder levar você a uma página que tem todos os atributos, tanto de estado, de propriedade, enfim, de elementos HTML
para melhorar a acessibilidade para leitores de tela. Então, acho que por enquanto aqui nós finalizamos aqui o A, né? Só conferindo. Certinho. Então, nós vamos agora trabalhar aqui com essa div, que quando eu clicar no A, eu quero que essa div apareça. Só fazendo uma correção aqui, esse ID, ele não é da div, tá? Esse ID é do A, okay? É do link. Então, eu tirei ele aqui e vou colocar ele aqui em cima, só para aproveitar esse espaço que eu tenho aqui para não aparecer por trás aí da minha imagem no vídeo. Então, o ID menu cadastros é do A. E aí a gente vai usar outro atributo aqui do div para poder fazer esse link. Okay? Então, o ID é do objeto que vai ser clicado e o objeto que vai aparecer a partir desse clique tem outro atributo para poder fazer esse vínculo. A classe dessa div aqui, como eu vou clicar e ela vai aparecer, ela é uma classe do Bootstrap, que é a drop-down menu. Okay? Drop-down menu. E agora sim, é o meu atributo de acessibilidade aqui, o área. Labeled by. Quase que não saiu. Área labeled by. E agora eu vou chamar aqui nesse atributo o mesmo valor que eu defini aqui para o ID. Menu cadastros. Para que serve isso aqui, pessoal? Também para o software leitor de tela. Quando eu clicar no A, o meu div ele vai abrir automaticamente. Porque ele está dentro de um LI. Ele está agrupado, né, tanto o A quanto o div, ele está agrupado dentro de um LI. Então, ele indica que é o mesmo agrupamento de opções. Mas para um software leitor de tela entender isso, eu preciso fazer esse vínculo do ID do meu objeto clicável e do meu drop-down que vai abrir. Então, agora nós finalizamos aqui o nosso menu. Agora a gente vai colocar as opções do menu. Cada opção vai ser colocada dentro de um link. Nesse caso aqui, eu vou ter dois links. Eu já vou colocar os dois links aqui. Esse primeiro link, tanto o primeiro quanto o segundo, vai ter a classe, vai ser drop-down item. Drop-down item. Não confundam, pessoal, nav item com drop-down item. Nav item é o elemento maior que agrupa tanto o link clicável quanto a div que vai abrir com as opções. Nesse caso aqui é o drop-down item. Esse drop-down item, esse link, ele sim vai ter um atributo href válido. Que página que eu vou abrir, que tela que eu vou abrir quando eu clicar nesse link? Eu quero que ele abra para mim o cadastro contato.html. Cadastro contato.html. E o que vai aparecer como texto, né? Ele vai aparecer novo contato. Novo contato. Vamos salvar aqui e ver como que está ficando. Olha só, já mudou aqui, ó. Cadastros. Quando eu clico, ele abre um drop-down para mim. Então, clico aqui, ele abre, clico, fecha. Clico, ele abre, clico fora, ele fecha. Além desse novo contato, ele também, vamos repetir a classe aqui, drop-down item. Além de novo contato, nesse menu cadastros, eu vou ter também a opção para abrir uma lista de contatos. Lista de contatos. E o meu link para essa opção, ou seja, quando eu clicar, ele vai abrir a tela que está dentro de lista contatos.html. Lista contatos.html.
Ok, salvar, vamos ver como que tá. Então, novo contato e lista contatos. Eu paro o mouse aqui, eu vejo na parte inferior que ele leva para cadastro contato e esse aqui, lista contatos. Muito bem, agora nós criamos o primeiro menu. Mas eu quero dar uma melhorada nele, eu quero colocar um ícone tanto antes aqui do cadastro, quanto antes de cada uma dessas opções. Para a gente colocar um ícone aqui antes do cadastro, eu vou dar um Enter aqui. E vou dar mais... E antes aqui do cadastro, no caso, eu vou colocar um I aqui. Vou dar um espaço depois desse I. E a classe que eu vou atribuir para esse I é a classe BI Card List. O que nós fizemos aqui? A gente está usando o recurso de inserção de ícones do Bootstrap que nós já fizemos nos formulários, tanto de login quanto de cadastro de novo usuário. Vou salvar. Vamos ver como é que está. Atualizar. Muito bem, apareceu aqui agora. Eu já tenho um ícone aqui. Vou fazer da mesma forma para as opções. Então esse I aqui, eu vou copiar ele. Vou dar um quebra de linha aqui, só para não ficar em cima, tá, pessoal? Não ficar por trás aqui da imagem, mas vocês podem fazer tudo numa linha só. Então, tanto novo contato quanto lista contatos vai ter também esse ícone. Lembrando que tem um espaço aqui para não ficar junto. O ícone do novo contato vai ser Person Fill. Person Fill. E o ícone do lista contatos vai ser o List UL. Posso escolher outro ícone? Sem problemas, pessoal. Pode escolher. Onde que vocês vão buscar? Aqui nessa página aqui, icons.getbootstrap.com, você vai ter uma lista, como eu já disse para vocês nas aulas anteriores, uma lista de ícones que vocês podem utilizar. Tá? Então, estou tirando dessa listagem aqui, sempre o BI, hífen e o nome do ícone. Então, já está salvo aqui. Vamos voltar aqui para o nosso projeto, atualizar. Muito bem, novo contato, lista de contatos. Agora, pessoal, nós vamos criar um novo menu desse aqui do lado, só que agora vai ser um menu específico para ações da minha conta. Então, para a gente não reinventar a roda, eu vou copiar esse LI todo aqui, que é todo o código que nós construímos. Vou dar um Ctrl C nele aqui e vou colar ele imediatamente após o final do LI. Então eu tenho uma lista não ordenada, abrindo e fechando aqui, e essa lista, por enquanto, ela tem dois itens. O primeiro item da lista e o segundo item da lista. Essa lista agora aqui, esse item da lista, ele vai ser um menu, claro, né? Ele tem que ter um nome diferente. Aqui eu vou dar um menu, para ele eu vou dar um menu conta, tá? Menu conta. E como esse objeto clicável ele está linkado com essa div aqui pelo ID, aqui também vai ser menu conta. No lugar de cadastros vai ser minha conta. Opa, aqui faltou área labeled by, faltou terminar aqui, menu conta, isso mesmo, menu conta, estou confundindo com menu contato, mas é menu conta mesmo. No lugar de novo contato aqui, vai ser alterar dados, e no lugar de lista contatos vai ser sair. Já que a gente alterou o rótulo, vamos alterar também os ícones para eles darem uma contribuição visual ao que cada opção quer dizer. Minha conta, o ícone dela vai ser Gear Fill, que é como se fosse uma engrenagenzinha, né, para indicar configurações. O ícone do alterar dados, ele vai ser o Pencil Square. Pencil Square.
E o ícone do sair vai ser o door open fill. O link para minha conta, adivinhe, vai ser alterar dados. Porque nessa página a única coisa que ele vai poder fazer, né, o único procedimento vai ser alterar os dados dele, o nome, né, o e-mail, a senha de acesso, enfim. E esse link aqui, especificamente esse link, a gente já vai colocar o logout.php. Esse arquivo .php vai ter o código PHP para poder limpar toda a sessão, para poder encerrar a sessão dele, né, daquele usuário que estava logado e permitir que a outra pessoa, quando acessar o sistema, possa fazer o login. Então, só conferindo aqui, alterei o ID do objeto clicável e também a relação da div, alterei os ícones e os rótulos aqui também, e alterei o código. Vamos ver como é que ficou. Agora eu tenho cadastros aqui e minha conta aqui. Muito bem. Vamos conferir agora. Tudo certo. Agora o último item que a gente vai colocar aqui na Navibar é o sobre. Então quando a gente clicar aqui em sobre, ele vai abrir uma pop-up, né? Um modal com as informações da aplicação, né? Versão, quem que desenvolveu, dados de contato, de suporte, enfim. Então vamos retornar aqui para o Bootstrap ou para o VS Code, e também ele vai ser um LI, tá? Eu vou copiar tudo isso aqui de novo. Vou copiar aqui. Só que é o seguinte, ele não é mais um drop-down, então apaga essa classe drop-down aqui. Ele é só um item da Navibar. Se ele não é um drop-down, ele não vai ter essa div aqui embaixo para poder ele clicar e abrir. Vou tirar aqui também. Se ele não vai ter uma div, essa classe aqui dele também é mais simples. Ele vai ser simplesmente um navlink. Então, se ele é só um link, eu não preciso ter um botão aqui também, não. Muito bem. Não vai ser um drop-down. Também posso tirar isso aqui tudo. O que sobrou para a gente? Alterar aqui sobre. E também alterar aqui o ícone. O ícone vai ser o info cycle. E esse href aqui não vai ter também um link para levar, mas quando ele clicar, ele vai aparecer uma modal. Para a gente fazer essa modal funcionar, nós vamos precisar colocar alguns parâmetros aqui depois. Por enquanto, a gente não vai colocar nada aqui, só o item sobre. Vamos salvar. Atualizar aqui, muito bem, sobre. Aqui, sobre. Agora vamos colocar um formulário aqui no cantinho, pessoal, aqui no canto direito. Para a gente colocar esse formulário, a gente tem que colocar logo abaixo do meu elemento que encerra a lista, porque a lista de opções, os itens do menu da Navibar, ela encerra aqui. O formulário não é um item do menu, ele vai dentro da barra, mas ele não é um item do menu da Navibar. Então a gente vai colocar aqui logo abaixo do UL, vamos abrir um form e fechar. Esse form, ele vai ser um form inline, ou seja, ele não vai ser um formulário padrão do HTML, ele vai ser um formulário inline, ou seja, tudo em uma linha só. Tem uma classe do Bootstrap que a gente usa, que é a form inline, para poder garantir que ele não vai quebrar as linhas para cada um dos itens. Nós temos que definir também um espaçamento de margem e também tanto a margem interna quanto a margem externa. Para a gente definir essa margem externa, ou seja, para
para o formulário ter um espaço em branco entre ele e os limites da barra de navegação, a gente vai utilizar a classe que começa com M. Por quê? Porque é uma margem. É uma margem tanto superior quanto inferior. Então é o MY. E o espaçamento que eu quero para ela é o espaçamento 2. Onde que eu encontro essas informações? Vamos lá na página do Bootstrap. Aqui no Bootstrap. Vou clicar aqui em documentação para voltar. Aqui em conteúdo. Conteúdo. Não, é utilitários. Utilitários e isso, exatamente. Vou voltar aqui. Então, clique em documentação, utilitários e espaçamento. Então, aqui no espaçamento, ele diz como construir o nome da classe que eu quero para definir uma margem tanto externa, né, que é o M, quanto a interna, que é o page, né, margin page. Se eu quiser definir tanto para a parte superior ou inferior, a margem, então é o M e o Y, por isso que eu construí. Então, MY, hífen, e o número 2 ele vai dar esse valor aqui de espaçamento para esse elemento. Nessa página aqui, vocês encontram o nome dessas classes. Certo, então a margem interna, tanto superior quanto inferior, vai ser 2. No caso de uma página padrão. Mas se for uma página mais, uma tela mais larga, tem como eu também definir que a margem, tanto superior quanto inferior, no caso de uma tela maior, né, que é a LG, eu quero que esse espaçamento seja 0. Então ela vai se comportar de forma dinâmica de acordo com o tamanho da tela. O método desse formulário vai ser o get. Eu quero que quando eu preencher o campo busca e clicar em enviar, eu quero que apareça o valor lá na minha barra de endereços, por isso que vai ser o get. A ação desse formulário vai ser lista contatos.html. Quando eu abrir essa página lista contatos.html, ele vai listar todos os contatos. Se ele receber uma chave de busca, ele vai filtrar e vai listar apenas os contatos com aquele termo de busca. Nesse formulário, ele vai ter 2 elementos. O primeiro deles é um input do tipo texto. Okay. E o segundo vai ser um botão, que é o botão para submeter esse formulário. Vai ser um botão e o type dele é o submit. Por que que é o submit? Porque quando ele clicar, ele vai submeter o formulário com o método get. Okay? Finalizamos o botão aqui. Esse input type text, ele vai ter mais alguns atributos. O primeiro deles é a classe. A classe dele vai ser o form control, que é uma classe padrão do Bootstrap para a gente inserir inputs, né? Então é o form control. E também eu quero definir uma margem à direita dele. Quando eu tiver uma tela pequena, eu quero que essa margem tenha o tamanho pré-definido 2. Eu vou alterar esse type aqui de text para search, que é um tipo, que é um valor específico do type para os inputs quando é uma caixa de busca. O HTML5 ele acrescentou esse valor aí para o type, antes ele não existia. O nome dele, nome do campo vai ser busca. Quando eu preencher busca, vamos colocar aqui entre aspas, quando eu preencher busca e clicar em enviar, ele vai levar para a página lista contatos.html e
o busca vai ser igual ao texto que eu digitei dentro do input, porque o método do formulário é o get. E o placeholder dele, que é aquele atributo que a gente coloca para poder mostrar um texto padrão dentro do input, mas que ele desaparece quando eu clico, o placeholder dele vai ser pesquisar. Pesquisar. Okay? Não está cortando aqui no vídeo. Okay? E esse botão aqui, pessoal, ele é do tipo submit e o rótulo dele vai ser pesquisar, é o que vai aparecer para o usuário. Mas eu preciso também definir algumas classes para ele. O primeiro deles é o BTN, que é a classe padrão do Bootstrap. BTN, mas eu quero que ele seja um botão que não tenha preenchimento, que tenha só borda e que seja e que o preenchimento desse botão seja de acordo com o fundo de onde ele está, ou seja, um fundo mais escuro, né? Então vai ser BTN. Para que ele tenha só a borda é a classe Outline e Light, que é o sem fundo. A margem dele, tanto superior quanto inferior, vai ser tamanho pré-definido 2. Mas, se for uma tela pequena, essa margem vai ser 0. Vai ser 0, ok? Vou salvar. Vamos ver se está faltando alguma coisa. Salvo. Aqui. Vamos atualizar aqui o projeto. Maravilha. Pesquisar aqui. E ele ficou com um fundo escuro. Vamos ver se está ok, se está faltando alguma coisa. Ok. Aqui a gente pode observar que ficou junto aqui. Vamos ver por que ficou junto. O input... Ah, tá aqui, ó. A classe eu defini fora do atributo class. Então, a margem à direita, ou seja, após a caixa de texto, eu quero que ele tenha um espaçamento 2 aqui. Vamos salvar e atualizar. Agora sim, agora ficou 100%. Então agora está funcionando, pessoal, a nossa navbar. O que eu vou colocar aqui dessas opções aqui dos itens, qual que é a primeira que eu vou fazer funcionar? Vai ser esse sobre aqui. Quando eu clicar, eu quero que ele apareça um modal. Onde que eu encontro o modal? Aqui em documentação, componentes e modal. A modal, ele tem uma explicação aqui de como que ele funciona, inclusive quem vem de outras funções, e tem alguns exemplos. No nosso caso, a gente vai usar esse exemplo aqui, ó, demonstração em tempo real. Quando eu clicar, ele vai aparecer alguma coisa. E essa alguma coisa que é a modal. Para a gente não reinventar a roda, nós vamos copiar todo esse código aqui, sem problema nenhum, sem medo de ser feliz. Vamos copiar ele. E vamos colar ele depois da nave. Por quê? Esse código div, deixa eu retornar aqui, é o código da modal em si, ou seja, da janelinha que vai aparecer. Esse código aqui acima é esse código que nós estamos, esse elemento que nós estamos vendo. Mas essa div todinha aqui, que é a div que constrói essa janelinha aqui, ela fica oculta. E ela só vai aparecer quando ela for chamada. Por isso que eu vou colocar lá depois da nave, ou seja, no final da página, antes de encerrar o body. Eu vou colocar ele aqui. E vou fazer algumas alterações nela aqui para poder deixar da forma que a gente precisa. Muito bem. A primeira alteração que nós vamos fazer é alterar esses atributos aqui, ó, o atributo ID da modal. Deixa eu quebrar a linha aqui para não cortar para vocês. Então, é esse ID aqui que nós vamos alterar ele. Esse area labeled by também. E esse ID aqui. Esse ID aqui, pessoal, nós vamos dar o nome para ele de modal sobre aplicação.
Esse ID é o que identifica a modal. Depois que eu alterei esse ID, eu vou alterar o ID do H5, que é o título da modal. E esse ID vai ser sobre aplicação. E como que eu vou linkar, pessoal? Dizendo o seguinte, que o conteúdo, esse conteúdo aqui interno da modal é referente a essa modal externa aqui. Nesse atributo área labeled by, eu vou colocar o mesmo ID que eu especifiquei aqui embaixo. É obrigatório? Sim, é obrigatório você colocar, porque esse atributo área, ele é um atributo de acessibilidade. Então, como a gente está trabalhando com janelas, né, com modais que se abrem na tela, é muito importante ter esse cuidado desses atributos para que qualquer software de leitura de tela entenda o que está acontecendo à medida que o usuário vai utilizando as funções. Então, vamos entender agora que a gente alterou essas relações, o que é esse modal? Ela começa aqui e acaba aqui. A classe principal de uma modal é classe modal. E esse fade é aquele efeito de você clicar e a modal abrir aos poucos, né? Abrir e fechar aos poucos. Esse tab index quer dizer que é a ordem que ela vai aparecer, né, na tela. Esse -1 indica o seguinte, que se eu utilizar o tab para poder percorrer todos os elementos da página, ela não vai ser considerada como um elemento válido para navegação utilizando o tab. Faça um teste aqui. Volta para aplicação e quando a gente vai apertando o tab, ele vai navegando por cada um dos itens da tela. Olha lá. Isso aqui também é um recurso de acessibilidade. Como eu defini que o tab é -1, essa modal ela não entra como um objeto navegável pelo tab, até porque ela está oculta. Ela só vai entrar quando ela aparecer. O comportamento, né, comportamento dessa modal é um comportamento de diálogo. Isso aqui também é um atributo de acessibilidade, ou seja, é uma caixa de diálogo que o software de leitura vai ler. O labeled by eu também já expliquei, e esse área idem é igual a true, ou seja, vai dizer para o software leitor de tela que esse é um objeto, um componente da tela que não está visível, que ele está oculto, ele vai passar a estar visível quando ele for chamado. Dentro dessa modal fade aqui, eu tenho outras divs. A primeira delas é a div class modal dialog. O comportamento dela é documento. Esse modal dialog vai envolver, vai juntar cada parte da modal. E essas partes são juntadas, né? Elas são reunidas dentro dessa div class modal content. E dentro do content vai ter três partes. Eu vou ter o cabeçalho, modal reader, modal header, modal body e modal footer, ou seja, é o cabeçalho, o corpo e o rodapé. O título da nossa modal, ela vai ser sobre. É o título dessa modal que vai aparecer em cima. A nossa modal ela não vai ter esse botão aqui de salvar mudanças, porque a gente copiou esse exemplo do código Bootstrap que era um formulário dentro dessa modal. A gente não vai ter ele. E agora a gente vai alterar aqui o body. Vamos salvar aqui e ver como que está ficando. Vou atualizar aqui. A gente não vai conseguir ver porque eu ainda não vinculei essa modal ao meu sobre. Então, se eu clicar aqui, não vai acontecer nada. Ela está aqui, mas ela está oculta. A gente pode vincular essa modal ao sobre da seguinte forma. Vamos localizar onde que está o nosso sobre. Ele está aqui, sobre, está aqui. Ó. Quando eu clico
nesse link sobre, ele vai executar alguma coisa. E esse alguma coisa é chamar essa modal. Para poder chamar essa modal, eu vou ter que definir algumas classes para ela. A primeira classe vai ser data toggle. Ou seja, o que esse link chama? Ele chama uma modal. Ele vai fazer referência a uma modal. E o segundo atributo que eu preciso especificar, que funciona conjuntamente com esse data toggle, é o data target. Data target. Esse target é o alvo. Aqui sim eu vou especificar qual que é o meu ID da minha modal que vai ser aberta quando eu clicar nessa opção. O ID que eu dei para ela foi esse aqui, ó, modal sobre aplicação. Então eu vou copiar aqui e como é um ID, eu vou colocar uma cerquilha aqui, modal sobre aplicação. E vou salvar. Tudo bem, salvar e vou atualizar aqui. Quando eu clico em sobre, ele já chamou a modal, porque eu acabei de fazer esse vínculo. Agora aqui dentro a gente vai colocar as opções. Isso aqui, pessoal, é personalizável. O que você quiser colocar aqui como informação, você pode colocar. O que eu organizei aqui é algo muito simples. A primeira coisa que eu vou colocar aqui é uma imagem. Meu SRC dela vai ser img barra logo.jpg, ou seja, aquela mesma imagem que aparece na página inicial lá da aplicação. Okay? Logo depois dessa imagem, eu quero colocar um HR aqui, ou seja, uma linha horizontal. Vou colocar um parágrafo, né? Vou colocar vários parágrafos aqui. Vou colocar agenda de contatos, que é o nome da aplicação. Agenda de contatos. Logo em seguida, outro parágrafo, que eu vou colocar a versão 1.0 e mais um parágrafo. E eu vou escrever dentro desse parágrafo todos os direitos reservados, que é de praxe, né? Reservados. Eu quero colocar o símbolo de copyright. Eu vou utilizar o recurso aqui do HTML, né? Que é os símbolos. E vou colocar o E comercial. E logo em seguida copy, ponto e vírgula. Então vai aparecer aquele Czinho de copyright. Copyright 2021. Ok? Vamos salvar, ver como que vai ficar, atualiza, clica em sobre, muito bem, agenda de contatos, versão 1.0, todos os direitos reservados. Só conferindo aqui para ver se não esqueci nada. Muito bem, é isso mesmo. Então aqui, pessoal, nós finalizamos a página principal, né? Retornando aqui para o VS Code, nós temos a codificação aqui pronta. E só para organizar o código, pessoal, eu vou dar um Ctrl A aqui, selecionar todo o código. Como a gente copiou parte do código do Bootstrap, pode ser que tenha algumas diferenças aí na indentação. Então, dei um Ctrl A para selecionar todo o código. Vou clicar com o botão direito e vou escolher essa opção, Format Selection. Ou Ctrl K mais Ctrl F. Então, ele vai reorganizar o código aqui para mim. Ver se está tampando alguma coisa. Aqui esse data toggle aqui eu vou jogar ele para baixo e vou juntar aqui com essa linha aqui, que dessa forma eu garanto que o código não vai extrapolar a área útil que eu tenho aqui da gravação da tela. Ok, pessoal? Então aqui nós finalizamos esse código. É bastante código, muito tempo de aula aí. Mas a partir dessa página principal agora, nós vamos fazer cópias desses códigos para as outras telas, para as outras páginas da aplicação, porque todas as demais páginas vão abrir com esse aspecto aqui. A diferença é que no cadastro de contatos, na lista de contatos,
na tela de alteração de dados da conta. A diferença é que vai aparecer aqui uma modal fixa para cada uma dessas páginas, mas a estrutura é a mesma. Então, nós vamos aproveitar esses códigos nas próximas aulas. E na próxima aula, dando continuidade aqui ao hands-on, nós vamos implementar a tela de cadastro de novo contato. Essa aula a gente vai dividir ela em duas, tá bom? A gente vai fazer uma parte desse cadastro de novo contato e depois a gente dá continuidade. Até mais, pessoal. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.